o Ferp TV e eu vou te contar tudo o que aconteceu na novela Guerreiros do Sol, no capítulo 11, tá? Essa novela icônica da Globoplay, e eu descobri que eles vão realmente transmitir em TV aberta essa novela, então não vai ficar só na Globoplay. Depois que acabar o BBB, eles vão transmitir, então fique esperto, se antecipa na história, pelo menos para saber mais ou menos o que vai rolar na novela. E se você perder, você vem aqui e descobre tudo, tá? Capítulo 10, a novela terminou com Josué entrando no rio lá, no açude, e o Arduino e o Bosco estavam procurando ele. Como o Arduino é aquele rastreador mirabolante, eu achei até que ele ia cheirar água procurando o Josué, mas eles acabaram seguindo o fluxo do rio, procurando o Josué rio abaixo e não procuraram lá. E aí eles acabam perdendo o rastro de Josué e Josué se ergue das águas tal qual uma dançarina do Fantástico. Começa a se arrastar para uma caverna ali perto. Ele tá todo estrupiado, com a perna toda ferrada, tira a bala a sangue frio, porque Josué é desses, ele é um cabra macho. Ai, gente, queria ficar com o ventilador ligado. Será que atrapalha? Sim, né? Tinha que ser ar-condicionado. A Rosa conversa com o Coronel Eloy que o Idálio foi lá na venda do Bosco e que ele levou um carreto de carne, porque ela joga que o rapaz entregou o óculos. E o Coronel Eloy já estava de pé atrás com um filho, ele já fica muito mais ligado de que tá acontecendo alguma coisa. E aí ele aproveita a situação para falar para Rosa que o Tatarana vai fazer um serviço lá perto da casa dos pais de Rosa e que ela e Otília poderiam ir visitar pais, que elas poderiam passar um tempo lá. Ela iria no dia seguinte, e o dia seguinte é o dia que Josué tá lá intocado lá na caverna lá, com todo estrupiado. O Idálio e o Bosco ainda estão procurando Josué lá na fazenda do Coronel Nogueira, lá pelos imediações e tal. E ele é super frio, assim, ele permite que eles vão lá, dar uma geral na fazenda e tal, permite que eles entrem, vejam tudo. E o Bosco tá satisfeito com a pilhagem que eles fizeram lá, nas coisas dos cangaceiros, pegaram o ouro, pegaram arma, pegaram tudo. Mas o Idálio, ele tá se sentindo contrariado, porque ele quer mesmo pegar Josué. E aí, quando acaba lá a busca pelas coisas lá dos cangaceiros e tal, é recolhida as cabeças dos cangaceiros que eles mataram. Eles levam para a cidade, penduram as cabeças lá. E o Laureano, ele fica contrariado, né? Porque ele recebeu uma notícia falsa e foi atrás de Josué em outro lugar. Mas ele recebe lá as cabeças dos cangaceiros e se sente meio traído. E a Rosa e a Otília vão com Tatarana lá, indo em direção à casa dos pais de Rosa, sendo que no meio do caminho eles param para ajeitar a montaria e tal. E a Rosa vai buscar água no açude, justamente o açude onde Josué ergueu-se das águas e se escondeu numa caverna lá perto. Nessa cena, propriamente, que é a cena que ela... Eu não sei se ela ouve alguma coisa ou se ela tem uma intuição que Josué tá perto, mas ela vai lá e acha ele dentro de uma caverna. Eu acho meio assim, Tila do He-Man, sabe? Ter minha visão além do alcance. E aí a Rosa é categórica quando ela encontra Josué todo estropiado. Tu te agarra nessa vida que tu vai viver. Mas aí ele, romântico, né? Eu confio mais em você do que em mim. E aí ela depois sai da caverna, deixa ele lá com água e tudo e fala pra ele que vai voltar. E aí ela fala com Otília quando eles chegam lá na casa dos pais, que ela encontrou Josué e que elas
vão salvar ele. A Otília fica meio bolada, né? Questionando, né? Tu vai salvar Josué mesmo depois das coisas que ele fez e tal. A Rosa fala: tu confia na justiça dos homens desse sertão? E a Otília vê que realmente ela vai ter que acatar a cor de rosa e salvar Josué realmente. O coronel Eloy questiona Idálio sobre as discrepâncias que tem nos relatórios da fazenda. E ele dá John sem braço, mas aí o coronel vai no banco checar. E aí ele descobre as saídas de grana para uma conta que ele nem sabia que Idálio tinha. Então ele tem certeza de que ele está sendo traído pelo filho, né? Creonte traíra. E aí, Rosa e Otília vão lá salvar Josué, pelo menos costurar lá a perna dele, que tá um buraco só, pra que ele não morra de hemorragia, sei lá o que. E o Josué pede pra que ela chame o Milagre lá. E aí ele fala que ele tá um grito de distância. Eu acho isso engraçado. Unidade de medida de antigamente era um grito de distância. Ele fala o quanto ele tem carinho por Rosa, mas aí ela sempre muito correta, sabe? Ela fala que o coração dela é de Eloy, que ela respeita ele. Mas o Josué tá sempre querendo convencer ela de que não liguem para a iluminação, porque meu quarto está com mau contato, não é fantasma. Ele tá sempre querendo convencer ela de que ele realmente é apaixonado por ela e faria tudo por ela. Mas ela é firme nas decisões dela, o que eu acho justíssimo. Uma pessoa de caráter imenso, Rosa. Sou Team Rosa, O Idálio vai lá bater as informações da fazenda com um funcionário da fazenda, faz o levantamento das carnes, só que ele vai e coloca o número que ele quer. Aí o funcionário fala pra ele que ele tá equivocado. Aí ele falou não. E rasga as anotações do funcionário e ainda dá um dinheiro pra ele calar a boca, achando que isso ia funcionar, assim, pra livrar a cara dele lá. Ele não conta que o pai dele é mais esperto que ele. Ele vai lá, o pai dele vai lá no quarto da Jânia, acha uns depósitos dele pra conta, tem a certeza de que ele realmente fez a movimentação financeira lá a favor dele. E ele não tem como se livrar da queixa, né? O coronel Eloy fala pra Jânia bico calado e ela diz que não compactua com essa atitude do Idálio. Mas nesse momento a Valiana vai lá na fazenda do coronel Eloy, desesperada, porque ela quer ir no médico. E a Jânia diz que encontrou um médico para ela. E aí elas começam a falar que existe uma pesquisa sobre câncer, etc e tal. Quer dizer, na época estava surgindo ainda exames, que é 1930 mais ou menos que se passa a novela, que é quando começou a surgir radiografia, etc., esses exames mais complexos para diagnóstico de câncer. Inclusive, o próprio diagnóstico de câncer era uma coisa que estava surgindo à época, né? A Petúnia, ela é muito inocente, sabe? Ela chora, quer voltar para casa e tal, mas a Ivonete explica a ela que agora elas são amigas cangaceiro, então são vistas como cangaceiras também e que se elas voltassem para a cidade, elas iam ser desvividas, caso elas voltassem. Já na casa de Petúnia, a tia de Petúnia que criou ela pediu para que Arduino trouxesse a Petúnia para casa, mas ele já sabe que isso não vai acontecer, né? Apesar de prometer que iria trazer, a gente sabe que Arduino tem dois papos, né? O Arduino, lá conversando com o pessoal da delegacia, diz que só vai acabar com a ousadia de Josué se ele conseguir se armar até os dentes com a ajuda do governo, porque Josué é inimigo do Brasil. O coronel Eloy enquadra o Idálio, manda ele juntar os paninhos de bunda dele, vazar da fazenda, e ele fala pra Jânia, quando ele voltar, ele vai ser dono daquilo ali tudinho. E Jânia fica com o pé atrás. Gasolina dá um anel pra Deusira
e diz que quer compromisso. Só que ela deixa claro pra ele que não quer. Mas esses homens, você sabe como é que é, né? Não sabe ouvir um não. Acha que toda mulher tem que fazer os gostos deles. E essa história ainda vai dar pano pra manga, mas vamos adiante. E nesse episódio tem mais uma cena do meu casal preferido, Zé do Bode e Cheiroso, que são assim, ó, amores da minha vida. Eu amo muito esses dois personagens, porque eles são os personagens que é o amor mais bonito da história, eu acho, né? Até agora, pelo menos. E aí eles conversam sobre nunca se acertarem com mulher e tal, mas aqueles sorrisinhos assim que a gente entende. Porque naquela época era muita dificuldade, até tanto da pessoa se declarar, quanto da outra pessoa entender. Eu acho que gaydar sempre existiu, né? E aí a Rosa encontra Milagre, Milagre vai lá buscar Josué, e essa cena aí não tem o que falar, foi isso. O Josué encontra a Rosa de novo, aí fala que quer ficar com ela, mas ela fala a mesma coisa, que tem por ele amizade, e pronto, acabou-se. Isso aí é rápido e rasteiro, sempre se repetindo essa história. O Arguino dá uma entrevista pro jornal e o Laureano tá ficando mexido com isso, porque tá ficando incomodado, porque ele tá tomando relevância, mais relevância até do que ele, né? E isso não é legal, não aos olhos de Laureano. E aí o Josué continua repetindo pra Rosa que se ela for com ele, ele larga o cangaço. E acabou esse episódio, foi bem rapidinho. Eu vou ver se eu dou uma corrida com os episódios para ver se eu consigo acompanhar essa Guerreiros do Sol na TV aberta, vocês já terem acompanhado. Até pensei em, quando começar a chegar os episódios que eu não assisti, pensei de fazer umas lives assistindo, reagindo com vocês. Eu também vou fazer o resumo além das lives, né? Pra ficar registrado a live, não sei se eu vou deixar online. Mas aí vocês comentem aí se vocês quiserem. E se vocês não gostarem também, comenta aí o que vocês estão achando. Até a próxima, capítulo 12 agora.